Olá a todos os taxistas e também aos motoristas de aplicativos. Dada a importância do assunto que foi tratado hoje aqui no Senado, eu tive a honra de ser o relator do PLC 28 da Câmara. Dada a importância, eu quero aqui trazer algumas explicações, porque não só explicação, porque explicação seria no sentido de me justificar, e não é isso que eu quero. Mais informações. É isso que eu quero trazer para você, taxista, é isso que eu quero trazer para você, motorista do Uber. Veja só, o que nós aprovamos? Primeiro, nós aprovamos o texto base do PLC 28, como ele veio da Câmara. Claro que os taxistas, eles tinham o desejo que o Senado não alterasse nada e assim o texto não voltaria para a Câmara e seria aprovado. Algo que realmente eu sempre considerei muito difícil, porque são 81 senadores, cada senador tem um posicionamento, cada senador tem um pensamento e defende um lado. Isso faz parte da democracia. O que nós trabalhamos na última semana? Que, inclusive, os senadores estavam dispostos. Nós aprovaríamos a PLC, o PLC 28, do jeito que ele veio do Senado, se houvesse acordo para o governo vetar 2 pontos que seriam de convergência entre taxistas e Uber. Quais seriam esses? A questão da placa vermelha e a questão da obrigatoriedade do motorista de Uber ser proprietário do veículo. Como não houve acordo, o governo não quis entrar nessa questão, ou seja, fazendo um acordo para o veto, então na reunião de líderes hoje foi decidido que nós votaríamos o PLC 28 e também seriam apresentadas emendas de plenário e a mim, designado relator, caberia acatar ou não acatar as emendas propostas. Muito bem, no acordo de líderes ficou desaprovadas e acontecendo isso, de forma normal, o projeto volta para a Câmara. E quais são essas 2 emendas? A da placa vermelha e da obrigação de propriedade do veículo por parte do motorista. E é o que foi votado. Inclusive, eu tenho aqui em mãos o relatório. No meu relatório foram apresentadas 20 emendas, eu rejeitei algumas, aprovei algumas, e aprovei 4 emendas. Uma, da placa vermelha. A exigência da placa vermelha que tornaria o Uber um carro de aluguel, sujeito às regras do táxi, de permissão e etc. Então, por acordo, placa vermelha e a exigência da obrigatoriedade da propriedade do veículo caiu. A partir daí, o projeto já voltaria para a Câmara de qualquer jeito. Outra emenda que foi aprovada, nós suprimimos do texto a palavra que ao município caberia regulamentar e fiscalizar. Nós mantemos o termo fiscalizar. Então, agora, no projeto de lei, cabe ao município fiscalizar, não regulamentar no sentido de permitir ou não permitir quem vai ser motorista de Uber ou não. A adesão ao aplicativo é livre, a prefeitura fiscaliza o banco de dados do aplicativo. A prefeitura vai saber quantos motoristas estão no aplicativo, quem são os motoristas, de onde são os motoristas. Então, cabe ao município fiscalizar, não regulamentar no sentido como ele faz no táxi, de permitir ou não que a pessoa seja motorista. Agora, um detalhe importante que eu tenho que ressaltar aqui. Os taxistas, certamente, acredito, não gostaram do relatório. Não pela questão da placa vermelha, não pela questão da obrigatoriedade de propriedade, até porque isso não é exigido para o táxi também. Existem pessoas que trabalham com táxi e não são donos do veículo, pagam diária, inclusive são até explorados nesse sentido também. Mas os taxistas não atentaram para o seguinte: eu aceitei e aprovei, acatei a emenda que regulamentava
o táxi poder trabalhar em municípios que não seja do seu emplacamento, a favor do taxista. Sabe o que aconteceu? Rejeitaram a minha emenda. Ou seja, aqueles que se proclamavam a favor do táxi, votaram contra a minha emenda. O que isso mostra? Às vezes o calor do debate, o calor da defesa, faz, às vezes, com que a pessoa não perceba exatamente o que está fazendo. Então, por isso, eu fiz questão de vir aqui trazer explicação e informação aos taxistas e aos motoristas de Uber. Então, o que ficou no projeto para a gente encerrar esse live? Não tem mais a exigência da placa vermelha para o Uber, não tem a obrigatoriedade de ser proprietário do veículo. Terceiro, o município vai fiscalizar e não regulamentar. E, por fim, nós temos a questão que, como falamos aqui, o táxi não vai poder rodar os municípios. Mas eu quero aqui me comprometer com você, taxista, também, que podemos aprofundar o debate. Eu acho que houve muita preocupação em regulamentar o Uber, se esquecendo que o táxi também tem que ser flexibilizado e podemos melhorar a regulamentação do táxi, dos taxistas, tá bom? Então é isso e vamos em frente. Eu tenho certeza que, como eu me propus, eu não queria ser contra um nem contra o outro, eu queria ser a favor dos dois. E tentei isso. Felizmente, na emenda que favorecia o taxista, os próprios que eram a favor do táxi votaram contra. Um abraço.